dia, um ótimo amanhecer. Que o nosso Pai Yahweh possa abençoar todos vocês. Ele possa te dar um dia repleto de amor, repleto de força. Você que não saiu para o trabalho ainda, Yahweh abençoe o seu dia. Você que vai sair, você que já está no trabalho, você que está na hora do seu almoço, você que está me vendo aí na sua família, eu desejo você tudo de bom e que você possa alcançar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje vamos ler, como ontem havíamos prometido na nossa live, vamos ler o testamento de Abraão. Quem foi Abraão? Por que nós falamos tanto de Abraão? Porque o Abraão foi o patriarca da fé, né? Patriarca porque é pai de todas as nações, né? Vocês conhecem a história de Abraão, não preciso nem repetir para vocês. Abraão, ele saiu da terra de Ur dos caldeus, então ele foi prometido, ele não era hebreu, não era judeu e não era israelita. Abraão era da terra de Ur dos caldeus, da Babilônia. E o Abraão, ele é um camarada que ele se revoltou contra os pais que tinham idolatria. Ele foi o único da família que se revoltou. Ele não achava que aquele que deveria receber toda a adoração, o Pai da eternidade, que nós conhecemos como Yahweh, que ele se apresentou para Abraão, ele não estaria atrás de uma estátua, né? E isso é óbvio. Mesmo porque ele já havia se manifestado para Abraão como Melquisedeque, né? Quando Abraão foi crescendo, então ele se apresentou materialmente como Melquisedeque. Hoje nós vamos falar da morte. Ué, Denilson, vai falar da morte? Hoje nós vamos falar da morte. Preste atenção nesse texto, é um texto que não está na Bíblia, nessa Bíblia do João Ferreira de Almeida, vamos lá mostrar as Bíblias, ó. Essa Bíblia aqui não mostra esses livros apócrifos, porque esses livros apócrifos foram tirados daqui de dentro, da Bíblia, que eles chamam Bíblia Sagrada. Os concílios de Roma resolveram tirar esses livros aí, ó, como esse apócrifo aí, o Testamento de Abraão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque eles achavam que não era inspirado. Agora, eu gostaria que vocês fizessem uma comparação, tá, gente? Porque é muito importante. Então tá aqui a Bíblia, tá? Essa Bíblia aqui é 1969, do meu pai que me deu de presente, né? Passou para mim, né? Uma hereditariedade. E essa Bíblia está aqui, eu faço uso dela, tá, gente? Apesar de ela ter recebido essa capa preta. E a tradução dos romanos, né? Do Império Romano, dos padres e dos bispos, e eles ocultaram muitos nomes aqui, né? Os nomes próprios, eles traduziram alguns e outros eles não traduziram. A Bíblia que você lê parece que ela é até brasileira, só tem nome brasileiro, Pedro, José, Maria. Você não desconfia disso, não? Eu desconfiaria. Nada, eu não desconfio. Eu fui pastor durante 12 anos, nunca olhei para isso. Hoje que eu consigo ver que eles manipularam, eles traduziram o nome, que nome é próprio, não se traduz. Esse aqui é o livro apócrifo, ó, que a gente lê. Esse é o apócrifo, tá? E esse testamento de Abraão está aqui, nesse primeiro volume do livro apócrifo. E essa aqui é uma Bíblia judaica, uma Bíblia escrita por um rabino messiânico. Dalit é a quarta letra do alfabeto hebraico, Dalit. Aí vai estar o contrário para vocês, porque esse programa ele só mostra o contrário, é muito triste, né? E aqui, gente, está o nome. Aqui está o nome daquele que você chama como Jesus, que não é Jesus. A história dele foi modificada por Roma. Os romanos mataram Yahushua. Os romanos mataram o Messias. E eles reescreveram a história do Messias com o nome de Jesus para te enganar. E essas igrejas evangélicas, todas as igrejas evangélicas, igreja católica, adotaram o nome de Jesus. O nome dele não é Jesus, o nome dele é Yahushua, tá bom, gente? Vamos contar isso em outros vídeos, nós temos uma playlist ali, aqui no nosso canal, que fala sobre isso. Bom, dado esse recado, vamos falar um pouquinho do testamento de Abraão, ok? Vocês concordam comigo? Vamos falar um pouquinho do testamento de Abraão? Vamos lá? Eu vou ler para vocês primeiro, depois a gente vai interpretar o que nós lemos. Presta bastante atenção, e eu sempre peço para vocês se ligarem na história. Não sei se está dando para vocês ler. Se não der para ler se não der para ler com o celular na vertical, coloque ele na horizontal, deitado, e amplie, que você vai poder ver o que eu estou lendo aqui para vocês. O livro é Testamento de Abraão, tá? O capítulo é 1. Eu vou ler o 1 e o 25. Não vou ler todo, que a história é fantástica. Vocês poderiam ler essa história, gente. Vocês iam amar essa história, que é uma história muito linda de Abraão. Olha só, Abraão
viveu de sua vida 995 anos. Você queria viver tanto tempo assim? 995 anos é tempo para chuchu, né? É muito tempo, hein? Queridos, é muito tempo. Jovem, é tempo para chuchu. 995 anos, quase 1000 anos Abraão viveu. E Abraão não queria morrer. Por que ele não queria morrer? E por que ninguém quer morrer? Pergunta o seu pastor da sua igreja se ele quer morrer. É ruim dele querer morrer, hein? Pergunta o padre se ele quer morrer. Pergunta o policial quando vai numa operação se ele quer morrer. Pergunta o bandido, o traficante quando está na boca de fumo se ele quer morrer. Pergunta para o transeunte, as pessoas normais, sei lá, que ninguém quer morrer. Porque não sabe quem é a morte. E hoje nós vamos falar para você um texto que fala e descreve como é a morte. Está aqui no Testamento de Abraão. Vamos ler? Vamos ler. Abraão viveu a medida de sua vida 995 anos, tendo vivido todos esses anos olha só como é que ele viveu esses anos todos: quietude, gentileza e justiça. Aqui não está dizendo que ele foi evangélico, foi da igreja tal. Não está dizendo que ele subiu para o monte, não está dizendo que ele está dizendo aqui que ele viveu em quietude. O que é quietude? O nome já está dizendo tudo, né? Uma pessoa quieta, uma pessoa pacata, uma pessoa calma. Então ele viveu a todos esses anos dele calmo, sendo gentil com as pessoas. Gentileza gera gentileza, sendo muito gentil, hospitaleiro com as pessoas, tratando o ser humano como o ser humano deve ser tratado. Todo ser humano tem que tratar bem. Tratar bem aquele que te trata bem, tratar bem aquele que te trata mal. Trata bem. Então ele viveu com quietude, gentileza, e isso engloba a educação, engloba tudo, e justiça. Ser justo é ser correto, gente. Ser justo é ser correto. Vou dar um exemplo para você de ser justo. Vou dar um exemplo para você. Eu fui um dia desse comprar, semana passada ou retrasada, eu fui comprar um pedaço de carne de porco. E nisso que eu estava conversando com a menina, né, que estava lá no caixa lá para pagar, ela digitou o valor errado, né, o valor a menos, que ia dar diferença no caixa dela caso ela fizesse a operação. Eu observando que ela digitou o valor errado, eu falei para ela: minha filha, refaz o que você passou aí para me pagar, porque o que eu vou pagar aqui é mais caro do que você colocou ali. Ela tomou um susto, ela falou, aí ela olhou para mim e falou: mas isso não é normal. Porque geralmente as pessoas ficam caladinhas. Pô, tá levando vantagem? Quem é que não gosta de levar vantagem? Quem é que não gosta de passar na fila do mercado e achar que aquela menina deu um troco a mais para você e você, sabendo que ela deu um troco a mais, você não devolve? Quem é aquela pessoa que passando no ônibus pegou lá o troco lá a mais que o motorista dirigindo, com atenção dirigindo, deu um troco a mais para você e você botou no bolso e levou? Quem é que nunca levou alguma vantagem em algum lugar? Ou alguém que viu o dinheiro cair de uma pessoa e esperou a pessoa ir embora para pegar o dinheiro e guardar? Se você se enquadra em uma desses tipos de pessoa, saiba que você não é igual a Abraão. Abraão era justo. Então o que ele fazia era tudo na base da justiça. Sendo o único justo, era extremamente, não era pouco não, era extremamente hospitaleiro. O que é o hospitaleiro, gente? Sabe aquela pessoa que quando você chega na casa dela, te trata como um rei, como um lorde, te trata bem, te estende tapete, sabe? Você se sente até incomodado com tanta gentileza, com tanta bondade, com tanta, sabe, gratidão da pessoa. A pessoa tem prazer em te servir, em te receber na casa dela. Sabe como é que é esse negócio? Então, Abraão era extremamente justo. Sabe? E sabe como é que ele era justo? Ele era justo porque, erguendo sua tenda no cruzamento dos caminhos, no caminho de Ramã, ele recebia todos como se fossem ricos, fossem pobres, fossem reis, fossem governantes, abastados ou abandonados, amigos, estranhos, vizinhos, viajantes, todos tratou igualmente, de modo piedoso. Aqui está a palavra santo, mas não existe no hebraico, né? Justo e hospitaleiro. Compaixão, né? Com compaixão, justo e hospitaleiro. E até mesmo sobre ele veio a comum, inorexável
e amarga presença da morte. E sobre ele veio a inexorável amarga presença da morte, isto é, o incerto fim da vida. No entanto, o Senhor Deus, convocando o seu arcanjo Miguel, disse-lhe: desça, príncipe Miguel, desça, príncipe Miguel, a Abraão e diga-lhe a respeito da sua morte, para que ele possa colocar suas tarefas em ordem, pois eu abençoei como o número das estrelas do céu e como a areia da praia, e ele possuiu abundância de longas vidas e muitas posses, e tem se tornado extremamente rico. Abraão era muito rico, tinha muitas posses, muitos gados, além de todos os homens, então ele tinha muito homem, era um grande empresário. Também ele é justo com cada ato, bom, hospitaleiro e amável até o fim da sua vida. Então, todos nós, você não é um Abraão, né? Você não é rico, eu creio eu, né? Mas tem pessoas ricas também que nos veem. Mas ele era tão bom que o pai, ele não queria que Abraão visse a morte do jeito que ela é. Porque a morte, gente, é um ser. A morte é um ser. A morte não é um anjo. A morte foi um ser criado por uma batalha entre um anjo e um Deus. A sombra do Criador, o Yaldabaoth, ele foi criado quando ele foi morto na matéria, ele evoluiu para o que se chama de morte. E a morte, ela ataca toda a matéria, tudo que é matéria, ela é a antimatéria. A morte é a antimatéria. E esse ser chamado morte, paz, meus senhores, por isso quando a gente fala assim, ó, Deus tem um tempo para cada uma pessoa, não é isso? Eu estou falando Deus porque eu sei que é Iarro, tá, gente? Ele tem um tempo para cada um tem um tempo aqui na Terra. Então, para cada uma pessoa, essa morte aparece. Dependendo do que você plantou em vida, veja bem, todos terão que passar por esse crivo da morte. Dependendo de tudo que você fez aqui na vida, a morte vai se apresentar de alguma maneira para você. Se você for uma pessoa cruel, uma pessoa amarga, uma pessoa que tinha ódio, rancor, uma pessoa que não perdoava ninguém, uma pessoa avarenta, uma pessoa olho grande, invejosa, então a morte vai aparecer para você de uma maneira. Pessoa que era boa, dócil, dada, pessoa prendada, pessoa que gostava de ajudar os outros, então a morte vai aparecer de outra maneira. Mas todos verão a morte. Todos verão a morte. E Yahushua disse, aquele que crê em mim, não verá a segunda morte. A segunda. Porque a morte criada, vai haver uma morte criada por Yahweh, que não vai ser nem morte, vai ser a aniquilação. Ele vai acabar com aquilo que nós chamamos de morte, dará vida eterna para todas as pessoas. Vamos ver lá como é que é a morte, gente. Vocês terem uma noção. Vocês que não têm essa Bíblia é Bíblia apócrifa, tá? Ela é uma Bíblia apócrifa em PDF. Bíblia apócrifa em PDF, grátis. Ela é grátis, você pode baixar, fazer um download dela. E aí vocês vão ler o livro Testamento do Abraão, no capítulo 25. Ó, tô indo para lá, pro capítulo 25. Ó, capítulo 25. Eu li o capítulo 1 e tô lendo o capítulo 25. Tá aqui, ó. Mas enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, olha o que aconteceu. Iarro, Senhor Deus, disse a Miguel, a morte não ousará se aproximar e tomar a alma do meu servo. Olha só. Olha que interessante que eu vou falar para você. Como houve um pecado, o Adão, ele deu a autonomia para esse outro Deus chamado Terron, a morte. O Pai não tem poder para barrar e não voltar atrás a palavra que ele deu. E a palavra que ele deu é que cada um teria o dia da morte, toda vez que a pessoa morre é só com a autorização do Pai. Mas no caso de Abraão, ele fez o seguinte, olha aí, ó. Mas enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, o Senhor Deus disse a Miguel, morte, não ousará se aproximar e a tomar a alma do meu servo, pois ele é meu amigo. Você quer ser amigo do Pai? Quer ser amigo? Você quer ser amigo mesmo? Eu quero ser amigo. Denilson, eu quero ser amigo.
E para ser amigo do Pai, você tem que fazer o quê? O que Yahushua nos ensinou? Amar a Yahweh sobre todas as coisas. Amar Ele, amar de coração. E amar ao próximo como a ti mesmo. Você não se ama? Então ame o seu próximo, não odeie seu próximo. Ajude o seu próximo, seja hospitaleiro. Se pedir ajuda, estenda as mãos. Não mete os pés na cara de ninguém. E quando você plantar essas coisas boas, você já ouviu falar que a vida é um grande restaurante? Ninguém sai sem pagar as contas. Então, assim, tudo que você planta, você colhe. Então, muitas da colheita vai ser em vida. As pessoas fez muita maldade, humilhou muitas pessoas, massacrou, magoou muitas pessoas. Se você é uma pessoa que magoou, causou ódio, raiva, você foi um chefe no trabalho, sabe, sem coração, safado, impiedoso, covarde, mandou muita gente embora. Eu conheço pessoas assim, chefe de família sem piedade, sem dó. Saiba que a morte está te olhando, a morte está te vendo e sabe tudo que você faz. Meu irmão, se você é homicida, se você é traficante, se você desonra o teu pai e sua mãe, se você maltrata o teu pai e tua mãe, se você maltrata a sua mulher, se você maltrata o seu marido, se você maltrata o seu filho, não importa o que você faz, é você que sabe, não sou eu. Eu também sei, cada cão que lamba a sua pata, cada um sabe o problema que ela carrega. Eu não estou aqui para pagar de moralidade para vocês, não. Eu tenho meus problemas também que eu tenho que resolver. E vocês também, não é verdade? Olha aí, ó. Mas enquanto o dia da morte de Abraão se aproximava, o Senhor Deus disse a Miguel: a morte não ousará se aproximar e a tomar a alma do meu servo, pois ele é meu amigo. Então vá. E adornou a morte com grande beleza. Ele teve que enfeitar a morte, que a morte não é linda, gente. A morte é feia. Por isso que as pessoas, às vezes, as pessoas são tão ruins. Quando você olha a cara delas no caixão, elas estão com a expressão de terror. Porque depois que morre, gente, segundo o livro de Esdras, a alma passa 7 dias do lado do corpo. E esses 7 dias são cruciais para que você seja resgatado por Miguel. Tá vendo? O anjo Miguel, ele pega todo o povo hebreu. E os outros anjos também vêm ajudar a igreja, os branquinhos, tá? Depois a gente fala num outro vídeo sobre isso. Mas Miguel vem. Imediatamente, todas as pessoas que morrem, que têm a parte do Pai, o Miguel vem imediatamente. Quando a pessoa é boa, quando a pessoa tem o nome dela escrito no livro da vida, então Miguel vem para pegar a alma da pessoa, para carregar a alma da pessoa. E não permitir que a morte, tá vendo aí? A morte entre na vida da pessoa. Olha aí, ó. Ao se aproximar e tomar a alma do meu servo, pois ele é meu amigo. Então vá, adornou a morte com grande beleza e a envia a Abraão para que ele possa vê-la com seus próprios olhos. E Miguel imediatamente, após ser comissionado pelo pai, adornou a morte com grande beleza e enviou a Abraão para que ele pudesse ver a morte. E ela se assentou próxima. Olha, o Abraão é tão hospitaleiro que ele tratou bem a morte, gente. Ó. E ela se assentou próximo a Abraão. E Abraão, vendo próximo a si, teve um extremo receio. E a morte lhe disse: salve, alma santa, amigo do Senhor Deus, salve consolação e acolhimento dos viajantes. E Abraão disse: és bem-vindo, servo do Deus Altíssimo. Olha aí, ó. Rogo-te, diga-me quem és, e entre na minha casa para participar da comida e da bebida até partires, pois desde que veio sentado perto de mim, a minha alma ficou perturbada. Então a alma de Abraão já sabia que a morte estava ali. Pois eu não sou digno de virdes a mim, pois tu és um espírito exaltado e eu sou carne e sangue, e portanto não posso sustentar a tua glória, pois vejo bem que a tua beleza não é deste mundo. Olha, ele observou que o ser estava enfeitado. E a morte disse a Abraão: digo que em toda a criação que Deus fez, não há quem encontre como a ti, pois até mesmo o próprio Senhor, ao procurar, não encontrou um assim sobre a terra. Olha só, gente, que legal, hein? E Abraão disse à morte: como podes mentir? Pois eu vejo que a tua aparência e forma são como as do sol, gloriosíssimos ajudante e portador da luz, homem admirável. De onde provém a tua glória? Quem és tu? De onde tu vens? Então a morte disse: justíssimo Abraão, eis que eu te digo a verdade, eu sou a amarga sorte da morte. E Abraão disse: sim, mas tu és graciosa do mundo? És a glória e a beleza dos anjos dos homens? És formoso na forma que qualquer outro? E dizes: sou amarga sorte, morte? E não,
eu sou mais formosa de todas as coisas. A morte disse, eu te direi a verdade, ao que o Senhor me nomeou, isso também eu direi. E Abraão disse, por que motivo tu vens cá? E a morte disse, eu vim por tua santa alma. Então Abraão disse, sei o que queres dizer, mas não irei contigo. A morte ficou em silêncio. Então Abraão se levantou e foi para sua casa. A morte foi e acompanhou para lá. Abraão foi para o seu quarto. A morte o seguiu. Abraão se deitou em sua cama e a morte foi e assentou-se aos seus pés. Então Abraão disse, vá daqui, deixa-me, porque quero descansar em minha cama. Mas a morte disse, eu não irei até que tenha tomado o teu espírito de ti. Uau, Denilson, que é isso, hein? E Abraão lhe disse, eu ordeno pelo Deus imortal, se me disseres a verdade, és tu a morte? E a morte lhe disse, sim, sou o destruidor do mundo. Entendeu? Porque eu falei que a morte ataca tudo que existe. A morte é o terror, a morte é o destruidor do mundo. E essa legalidade foi dada pelo nosso pai Adão. E Abraão disse, rogo-te que és a morte, diga-me se tu aparece assim a todos com tamanha formosura e beleza. A morte disse, meu senhor Abraão, por causa da tua justiça, limitada hospitalidade, pela grandeza do teu amor a Deus, que tornaste uma coroa sobre a minha cabeça. E a beleza, grande paz e gentileza me aproximei do justo, mas dos pecadores próximos, com grande corrupção, e ferocidade e amargura, com aparência feroz e impiedosa. E Abraão disse, rogo-te que dê ouvidos e mostre-me a ferocidade da tua corrupção e amargura. E a morte disse, não podes contemplar a minha ferocidade. Justiça, meu Abraão. E Abraão disse, sim, serei capaz de contemplar a sua ferocidade através do nome do Deus vivo, porque o poder de Deus está no céu e está comigo. Então a morte retirou toda a sua grandiosidade e beleza e toda a sua glória, e a forma semelhante ao sol com a qual se revestia, e pôs-se sobre si vestimenta de um tirano. Fez sua aparição de um modo mais feroz que qualquer tipo de fera selvagem, e a mais impura do que qualquer impureza, e mostrou a Abraão que a sua beleza não era desse mundo. A morte disse a Abraão, não penses, Abraão, que esta beleza é minha, ou que venho assim a todo homem. Na verdade, se alguém é justo como ti, toma a coroa e vou até ele, mas é um pecador, vou com grande corrupção, e do seu pecado faço para mim uma coroa na minha cabeça, e estremeço com grande terror, de maneira que eles desmaiam. Olha aí, Abraão entanto disse, e de onde vem a tua beleza? E a morte disse, não há outro mais cheio de corrupção do que eu. E Abraão disse, verdadeiramente, és aquele que é chamado de morte. E ele respondeu dizendo, eu sou o nome amargo. Denilson, que coisa, hein? Então é pra gente. Se você pratica o mal, se você é uma pessoa maldosa, você que está me vendo aí, se você já fez feitiço para matar pessoas, você já fez pacto para poder obter sucesso, e através disso você ofereceu a alma daquela pessoa em algum ritual, ou você invocou alguns espíritos do mal, gente, eu oro por vocês, eu rezo por vocês, para que vocês se arrependam aí, porque o dia da morte dessas pessoas que têm a alma ruim, que tem um espírito ruim, que tem um ódio no coração e que tem ódio das pessoas, é enfrentar esse ser aí. E esse ser não é legal, gente. Ele não é legal. Eu vejo que o próprio Abraão está narrando aí como ele falando, a morte falou como ela é. E aí? Você vai duvidar? O que você prefere, a vida ou a morte? E a Ruxa disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não vir a mim. Então se você não for a Ruxa, você não vai ao Pai. Se você for a Jesus, a Jeová, a Yahvé, a Adonai, Elohim, El Shaddai, se você for a todos esses deuses, ele não vai te levar à salvação, não vai te proteger da morte. Você só vai ser protegido da morte se você aceitar o nome de Yahushua. Eu tenho umas ilustrações aqui, né, que eu dei umas ilustrações aqui, gente, umas ilustrações aqui no
Deixa eu ver aqui as ilustrações que eu vou colocar aqui para vocês. Essas ilustrações eu vou colocar, inclusive eu vou mostrar a capa desse vídeo. Eu sempre mostro a capa, né? Porque eu fiz umas ilustrações. Eu vou colocar aqui nesse... isso que foi colocado para nossa cabeça, para nossa mente. Esse cara é o Abraão. Na nossa cabeça, se você colocar na pesquisa aí em imagem... Perdão, vou diminuir aqui um pouquinho. Perdão, apareceu com o carro ali, ó. Que legal. Parece até que eu tenho esse carro aí. Ó, tá vendo esse camarada aqui? Se você procurar na barra de pesquisa, você vai encontrar esse cara aí. Esse não é Abraão, tá, gente? Abraão não era branco. Abraão não era branco. Abraão era preto. Abraão era preto. Então, na hora que você busca aí na internet, você só encontra foto assim, do Abraão branco. Ele não era branco, gente. Ó, aqui, ó. Ele ilustra assim, dá a impressão que Abraão era um homem claro. E não era, gente. Ó, Abraão. Pode buscar aí. Abraão, ele fazendo os sacrifícios que o pai não pediu. Tá vendo como é que é essa história? Gente, você não desconfia não, essa história? O pai deu um filho com 100 anos para Abraão e depois manda esse pai, manda ele matar o filho. Que Deus é esse, gente? Aí, ó. E ainda fala que ele tem fé. Mas o pai deu livramento, tá, gente? Quem deu livramento foi Yahushua para Abraão. Que Abraão ia fazer a vontade da morte. Ele ia executar para a morte. Ele ia oferecer o filho dele para esse Deus chamado morte. Olha aí, ó. E os evangélicos não sabem disso. Aí eu coloquei aqui na capa, essa é a capa do nosso vídeo. E já fiz um vídeo também mostrando o Abraão e a Sara, nosso pai, patriarca Abraão, e nossa matriarca, a nossa querida mãe Sara, né, de onde recebeu essa bênção, de os filhos ser como areia do mar, estrela do céu, e ser uma nação abençoada. E do outro lado, né, o Abraão do sacrifício, que a gente não sabe se ele era realmente dessa cor aí, que está mostrando aí, ó, ele tentando sacrificar o Isaac. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em mais um conhecimento. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir a você um favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para gerar engajamento, tá bom? E se inscrevam, o nome do canal é DRM Rodrigues, deixe o seu like, é 0800, se você quiser tornar-se membro e ajudar o canal, aí é um critério teu, tá? Se você quiser ajudar, a gente aceita, seja bem-vindo. Mas se você não tem condição e não quer ajudar, pode entrar, se inscrever, 0800, não paga nada, tá bom, gente? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e que Yahushua possa abrir os seus olhos e possa te ajudar nessa caminhada. Um forte abraço para vocês, fiquem na paz de Yahushua e que Yahweh proteja essa nação escolhida. Tchau, gente!